Existe a possibilidade desse vídeo estar extremamente torto, mas bora lá. Em um passado não tão distante, as comédias românticas chegaram a ser declaradas como mortas. Aquela fórmula bem familiar pra gente, em que uma pessoa conhece a outra, tem uma química insana, mas elas negam o que sentem e só depois elas vão assumir que se amam, foi considerada datada pela mídia por um bom tempo. Mas eu te garanto que agora essa fórmula tá mais viva do que nunca. Uma prova de que as rom-coms voltaram com tudo é o sucesso tremendo que Todos Menos Você tá fazendo. O filme, que ainda tá em cartaz nos cinemas, já ultrapassou a marca de 200 milhões de dólares em bilheteria, tudo isso tendo custado somente 25 milhões. E vale lembrar que uma produção desse gênero não conseguia uma bilheteria assim há pelo menos 5 anos. Quer saber mais sobre como e por que as comédias românticas voltaram com tudo? Então fica aqui que eu vou te explicar, só deixa eu me apresentar antes, caso você ainda não conheça. Eu sou o Fefo Caires e esse é o Fefoverso, é o nosso mundinho pop, onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, fofocas de famosos, divas pop e muito mais. Então se você se interessa por qualquer um desses assuntos, já se inscreve para você não perder nenhum vídeo e deixa um like para você apoiar o meu trabalho aqui na internet. Além disso, se você puder me seguir nas redes sociais, isso me ajuda ainda mais. Antes de tudo, deixa eu te contar como as comédias românticas surgiram. É claro que não tem como definir isso com exatidão, mas foi lá por volta dos anos 20 que as rom-com apareceram pela primeira vez no cinema e nomes como Charles Chaplin e Buster Keaton ajudaram nessa popularização do formato. Quando o cinema deixou de ser mudo e passou a ser falado, esse gênero conseguiu se reformular e ganhou ainda mais destaque. Como agora os personagens conversavam uns com os outros, isso abriu um leque de possibilidades e a gente conseguiu se aprofundar ainda mais em histórias de comédia e romance. Foi então que em 1934 foi lançado o filme Aconteceu Naquela Noite, considerado um marco nessa nova fase da comédia romântica. O longa conseguiu o feito dificílimo de vencer as 5 categorias principais do Oscar, de melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz e melhor roteiro. Como esse filme conseguiu a aclamação da crítica e a aclamação do público, isso abriu os olhos dos estúdios que começaram a investir cada vez mais em estruturas parecidas com essa. E enquanto a gente via as rom-coms se consolidando cada vez mais no mercado, o grande ponto de virada mesmo aconteceu no final dos anos 80, com Harry e Sally feitos um para o outro. Segundo especialistas, esse filme foi o responsável por criar o padrão, criar o beabá das comédias românticas que a gente conhece hoje. Com isso vieram grandes sucessos como Uma Linda Mulher, que arrecadou quase $500 milhão na bilheteria, Sintonia de Amor e, trazendo aqui já para os anos 2000, clássicos como Como Perder um Homem em 10 Dias e De Repente 30. Mas talvez você tenha notado que ali na virada de 2010 para 2020, esse gênero perdeu um pouco de força. Aconteceu uma coisa parecida com o que está acontecendo agora com os filmes de super-herói, que no auge arrastavam multidões e multidões, mas que foi um gênero tão explorado que acabou ficando saturado e o público se cansou de ver as mesmas coisas sempre. Até porque o que fazia as pessoas irem ao cinema ver as comédias românticas era a identificação, ou seja, era se enxergar na tela e sentir também o desejo de ser amado, que é uma coisa genuína do ser humano. Só que aí chegou um ponto em que as comédias românticas eram tão estereotipadas que pararam de refletir o público e ninguém mais se enxergava naquilo. Até porque quem a gente sempre via nessas produções eram as mesmas pessoas brancas e heterossexuais. E é bem curioso o que aconteceu aqui no final de 2010, porque alguns especialistas dizem que para os estúdios de Hollywood só existiam 2 tipos de filme. Ou eles queriam investir em um blockbuster que ia vender bilhões e bilhões e ser um novo Vingadores, ou eles queriam fazer um filme indie super barato e para focar nas premiações, para focar na corrida do Oscar, basicamente. E as comédias românticas, além de saturadas, não se encaixavam em nenhum desses 2 tipos. Ela não ia fazer $1 bilhão de bilheteria para ser considerada um blockbuster, e ela era cara demais para ser considerada um filme indie, porque você ainda tem que investir em comédia romântica. E graças a isso, ficou desinteressante para os engravatados de Hollywood investirem em comédias românticas. Não vai te render um Oscar e não vai te render $1 bilhão de bilheteria, então você vai fazer esse filme para quê? E aqui a indústria começou a declarar a morte das rom-coms. Isso que eu nem me aprofundei no fato de que conforme a gente foi evoluindo como sociedade, a gente foi percebendo que algumas comédias românticas do passado
realmente deveriam ter ficado no passado. O que eu quero dizer é que a gente começou a entender essas produções como reflexos da época em que elas foram feitas. Então tinha muita coisa que hoje em dia não faz mais sentido ter num filme, que antes a gente achava fofo, engraçado, romântico e que agora beira, sei lá, um relacionamento abusivo. Ou sei lá, algum outro absurdo, tipo o protagonista só se apaixona pela mulher depois que ela alisou o cabelo ou depois que ela emagreceu, esse tipo de coisa. E aí nesse cenário pós-guerra das comédias românticas, com todo mundo declarando esse gênero como extinto, surgiu uma luz no fim do túnel, um fio de esperança chamado streaming. Mais especificamente chamado Netflix. Veja bem, uma plataforma de streaming diferente de um estúdio de cinema ou de TV pode se dar ao luxo de arriscar um pouco mais sem levar um prejuízo estratosférico. Basicamente, para um streaming como a Netflix, não existem só dois tipos de filme, blockbuster ou filme de corrida de Oscar. Dá para você fazer mais coisa na área cinza. Foi aí que a Vermelhinha foi lá estudar o que o público estava assistindo e notou que essas comédias românticas dos anos 80, dos anos 90, sempre tava em alta com os assinantes. E aí a Netflix somou um com um. Caramba, os estúdios de cinema não tem mais espaço pra produzir esse tipo de filme. Eles estão fazendo Vingadores, ou eles estão fazendo algum filme indie de drama de 3 horas que vai ser indicado ao Oscar. E se eu começar a explorar essa nostalgia das pessoas? E foi assim que em 2018 a gente teve uma avalanche de rom-coms com Pra Todos os Garotos que Já Amei, A Barraca do Beijo e Set It Up. E por incrível que pareça, deu muito certo, porque de acordo com a Netflix, mais de 80 milhões de usuários viram essas comédias românticas. Então dá pra gente considerar que 2018 foi o início do retorno desse gênero. E eu digo o início porque o retorno mesmo viria com a pandemia. Gente, é impressionante como a pandemia afetou o cinema. Olha, só pra você entender do que a gente tá falando, um dos maiores auges das comédias românticas aconteceu no período da guerra do século XX, porque era tanta desgraça na TV, era tanta tragédia, era tanta coisa ruim acontecendo, que quando o público buscava um escape disso, quando o público ia no cinema, eles queriam ver uma coisa leve, divertida, romântica, que mostrasse que ainda há esperança na humanidade. E aí as comédias românticas estouraram. E em 2020 aconteceu uma coisa parecida com isso, porque tava todo mundo trancado em casa, era tragédia pra todo lado, você ligava os canais de notícia e era só notícia ruim, e aí quando você abria um streaming, você queria ver uma coisa leve, você queria ver uma coisa divertida, você queria escapar da realidade e lembrar que existe amor no mundo. E aí as comédias românticas começaram a encontrar o seu lugar. Mas, se antes o público achava que as comédias românticas estavam datadas, o que mudou? Por que agora o público estava mais interessado em voltar a consumir esse tipo de filme? Mudou que hoje quem está produzindo as novas comédias românticas são basicamente pessoas que cresceram acompanhando esse formato e que, apesar de gostarem muito e admirarem esse tipo de filme, entendem também que eles tinham sim os seus problemas a serem resolvidos. Por isso, a partir de 2020 foram surgindo novas comédias românticas que faziam com que o público atual se identificasse. Então a gente passou a ver mais comédias românticas com protagonistas não brancos, com protagonistas não héteros, e aí o negócio foi se diversificando e a gente viu que existem muitas maneiras de fazer uma comédia romântica, sem precisar apelar para aquela fórmula saturada. Depois do sucesso de Podres de Rico, que é estrelado por atores asiáticos, os estúdios finalmente entenderam que não é só de gente branca que uma comédia romântica pode ser feita. E eu vou além, tá? Eu acho que Hollywood pesou a mão no blockbuster, no sentido de que pra entender um novo filme de herói você tem que ter assistido 5 filmes, ter visto 2 séries, uma versão estendida, um pós-créditos pra pegar um easter egg. Eu acho que Hollywood tornou o cinema excessivamente complicado e isso abriu margem para que filmes leves crescessem. É muito mais fácil, gratificante, leve, divertido sentar na frente da TV, ver um filminho de 1h30 que vai te fazer rir, que vai te fazer ficar com o coração quentinho, do que só se debruçar em produções complicadas, complexas, super demoradas. Eu acho que existe, claro, espaço para esse tipo de filme, eu acho que existe espaço para todo tipo de filme, não quero tirar o mérito totalmente dos blockbusters e dos filmes de herói, até porque eu gosto bastante, mas é curioso pensar como uma vertente do cinema acabou gerando um escapismo para outra vertente do cinema. E eu tenho certeza que você se identifica com isso. Eu tenho certeza que você já pensou, hoje eu quero ver um filme que eu não preciso pensar muito. Eu só quero olhar pra tela, me divertir e relaxar. E aí você abre a Netflix e vê as comédias românticas que estão ali. E aí eu te digo, que gênero morto é esse?
que a partir de 2018, 2020 só tem crescido. Pra você ter ideia, só no ano passado a gente teve mais de 36 rom-coms sendo lançadas. E pra 2024 não vai ser muito diferente, tá? A gente já tem uma lista grande de produções. A gente tem A Family Affair vindo aí, que tem a Nicole Kidman, o Zac Efron e a Joey King no elenco. A gente tem Challengers com a Zendaya, que tá mais pra um drama de romance do que uma comédia romântica, mas ainda tem um triângulo amoroso ali. Pra quem gosta de fanfic, a gente tem The Idea of You, que é um filme com a Anne Hathaway, que foi inspirado numa fanfic do Harry Styles. E muitas produções desse gênero. Which Brings Me to You, com a Lucy Hale. Beautiful Wedding, com o Dylan Sprouse. Lisa Frankenstein, com o Cole Sprouse. Os gêmeos estão arrasando nas comédias românticas. A gente tem It Ends With You, que vai ter a Blake Lively. E é curioso porque, de acordo com a BBC, existem dois tipos de público pra filme de comédia romântica. O público que quer se enxergar naquilo, e lógico, quanto mais filme diverso, mais gente se interessando. E o público que quer ver grandes estrelas do cinema interpretando papéis leves e divertidos. E a gente tá vendo um auge disso. Já te falei, um filme com a Nicole Kidman no elenco, com a Blake Lively. A gente tá tendo agora Todos Menos Você, com a Sydney Sweeney. Então esse público também está bem servido. Gente, o cinema é cíclico. E a gente tá vendo agora o renascimento das comédias românticas, mas nada impede que daqui a alguns anos esse gênero fique saturado de novo. E, sei lá, os filmes de super-herói voltem a crescer e arrecadar bilhões e bilhões. Por isso eu acho que a gente precisa pensar duas vezes antes de decretar um gênero como morto ou não. Por isso até nem é justo dizer que os filmes de super-herói estão acabando, porque daqui a alguns anos eles vão voltar com tudo. Enfim, deixa aí nos comentários se você gosta de comédia romântica e se você ajudou nessa estatística pós 2020 com esses filmes crescendo cada vez mais. Eu admito que sim. Eu adoro comédia romântica. Eu adoro essas de Natal, tipo com a Vanessa Hudgens. Ai, tudo pra mim. Eu amo sentir que existe amor no mundo e que nem tudo está perdido. E a gente vive um período em que esse tipo de escapismo faz bem. Deixa aí se você tá acompanhando esse renascimento do gênero. Esse foi o Fefoverso, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Vai me seguir nas redes sociais, por favor, e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye bye.